Olá, gente. Estamos em mais uma semana reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Mestre de Amor, que é um livro de Joana de Ângeles, de psicografia de Divaldo Pereira Franco. Hoje o título da nossa mensagem é Com o que Tens. E o título, por si só, ele já é autoexplicativo, né? Com o que tens. Ou seja, que a gente não espere mais recursos materiais, que a gente não espere ter mais tempo, maior disponibilidade, que a gente não acredite que precise ser mais, né? Que, aliás, que precise ser perfeito, que precise se aperfeiçoar mais. Precisar, todos nós precisamos, faz parte, né, do nosso processo evoluirmos, crescermos como seres humanos e deve ser mesmo uma intenção nossa firme de caminhar em direção a esse ideal. Porém, se fosse para mais amadurecidos, mais cheios de recurso, iniciar ou prosseguir um trabalho em favor de outras pessoas, talvez não fosse nem nessa vida e nem nas próximas. Porque de fato, nós estamos a caminho, né? Nós estamos trilhando um caminho longo, né? De autossuperação, de autoconhecimento, de transformação interior, né? Dos nossos vícios, das nossas tendências, das nossas crenças ruins. Então, que a gente percebe isso é belíssimo, a serviço para todos nós. Não importa quem sejamos, não importa em qual momento e em qual ponto evolutivo a gente esteja, há sempre serviço, há sempre possibilidade da nossa contribuição ao mundo. Isso é belíssimo, sabe? Que Deus não espera que nós sejamos mais perfeitos para que a gente possa colaborar. Não, é como diz aqui Joana, é com o que você tem mesmo, é agora, não é amanhã, não é depois. Que a gente não racionalize, que a gente não crie desculpas para adiar ou então para paralisar um trabalho, porque não, me parece que eu realmente ainda não estou pronto, eu realmente preciso de mais coisa. Não, começa. Começa que o caminho vai se abrindo, começa que você vai ganhando mais força, maior sustentação. É no caminho, né? Não é antes. É no próprio caminho, é no desenvolvimento, é no caminhar, né? Pretendes ajudar com segurança os homens atormentados da terra agora, quando as clarinadas da verdade chegam aos teus ouvidos espirituais, modulando as bênçãos dos céus. Gostaria, porém, de possuir os recursos da palavra fácil para na imprensa escrita ou falada atingires a grande massa. Então, poxa, eu queria levar tanto alento, esse conhecimento que muitas vezes eu já sei um pouquinho, né? Eu gostaria de transmitir isso aos outros, mas vejo que, né, é o que diz aqui a lição, mas vejo que muitas vezes eu não possuo muitos recursos, seja minha escrita não é boa, a minha fala ainda não é aprimorada para que eu possa atingir essas pessoas, né? Esse é o pensamento. Sentes a dor de muitos enfermos e atribulado dizes mentalmente que os ajudarias se dispusesses da mediunidade curadora. Então vai ali para um sofredor, né, para conviver com as pessoas doentes mesmo, fisicamente, e fala: Poxa, se eu tivesse uma mediunidade de cura, olha o tanto que eu poderia ajudar, mas eu não tenho. Então, como é que eu posso ajudar? Não posso fazer nada, né? E veja, a gente vai criando essas racionalizações, essas justificativas para adiar não só amanhã, mas muitas vezes esta vida toda, sem darmos a nossa parcela, né? Procuras esclarecer aqueles que te detêm a ouvir-te, te aquietas muitas vezes vencidos, porque não registras mediunicamente as vozes que informam e revelam. Isso é interessante, ainda mais no espiritismo, que tem toda essa questão da mediunidade, dessa intuição muitas vezes um pouco mais assim, é, latente em algumas pessoas, fala, poxa, eu queria tanto ajudar, mas olha, eu não vejo nada, eu não sinto nada, então eu não tenho onde colaborar. Como isso, né? Como se diz, a serviço para todos nós, a campo de trabalho imenso, né? E Jesus aí, o mestre, esperando a nossa parcela de contribuição para que a gente possa contribuir mesmo, para que a gente possa dar a nossa parcela, para que o mundo se torne um pouquinho melhor também por conta do nosso exemplo, da nossa ação, da nossa contribuição pequenina que seja, né?
E afirmas desanimado: não vejo, não ouço, não escrevo, nada posso fazer. Não creias, porém, que o ministério divino do amor no mundo dependa de recursos excepcionais. Os grandes servidores da humanidade se ignoravam. Mesmo quando atingiram o ápice das sublimes tarefas, jamais abandonaram os labores humildes de tão grande valia. Gente, para a gente servir, para a gente contribuir, nada como boa vontade e amor. Se a gente tem isso, a gente já tem tudo, sabe? Porque muitas vezes, né, a gente convive com certas pessoas que têm um raciocínio bem desenvolvido, que têm oratória, que tem todo um cabedal de informações incrível, mas muitas vezes essa moralidade ainda não é tão fácil, essa moralidade ainda não está ali tão presente, né? E apesar de ser um ótimo instrumento, claro, também será um ótimo instrumento, é pensar assim, nada como uma pessoa de bom coração para ajudar, sabe? Nada como o amor, e é interessante ver isso, porque na obra mediúnica do Chico mesmo a gente vai perceber que é isso, né? Há duas grandes asas, é a inteligência, mas também essa moral, esse sentimento bem desenvolvido. E é muito comum na obra, principalmente ali de André Luiz, que vai trazer tanta coisa muito interessante do mundo espiritual, tantos atendimentos bonitos e que com muita frequência se mostra, olha, estes espíritos que para a gente são tão evoluídos, muitas vezes eles mesmos dizem, né? Olha, é, esse aqui é meu limite. Depois daqui eu não consigo ajudar, porque eu ainda não consegui ter amor suficiente para transpor, para ir além. Então, muitas vezes, vem uma alma, uma mãe, né, alguma espírito feminino mais abnegado, que passou pela Terra por muitas provações, que pela própria história de vida, que pelo próprio exemplo, soube se transformar como ser humano e aí é capaz de resolver muitas vezes questão de vingança, de, de desafios mesmo entre pessoas de séculos, porque é um coração que sabe amar, um coração que sabe receber o outro, que sabe acolher, né? E que muitas vezes é muito mais útil do que alguém, às vezes, com uma inteligência muito grande, mas que a moral e o sentimento não estão desenvolvidos. Então, veja, há serviço para todos nós. E como se diz, mesmo, né, esses grandes benfeitores que hoje são o que são, que têm a envergadura que têm, começaram pequeno, né? Não tem como começar grande. E bem nesse sentido aqui dessa mensagem, né, que é com que tens, Emmanuel tem uma mensagem muito bela que chama assim Servicinhos. E é muito interessante, que é do Vinha de Luz. Capítulo número 38 chama Servicinhos, né? Grande massa de aprendizes queixa-se por vezes da ausência de grandes oportunidades de serviços do mundo. Aqui, alguém desgostoso por não haver obtido um cargo de alta relevância. Além é um irmão inquieto que ainda não conseguiu situar o nome na grande imprensa. A maioria anda esquecida do valor dos pequenos trabalhos que se traduzem habitualmente num gesto de boas maneiras. Olha só, no sorriso fraterno e consolador. Veja, quanto do nosso dia a gente poderia, com um simples sorriso, com uma simples gentileza, com uma boa vontade com o outro, muitas vezes desconhecido por nós, começar a ganhar essa simpatia e fazer com que o outro se sinta melhor, tenha um dia mais bacana. Ele continua falando, né? Um copo de água pura, o silêncio. Quando alguém comenta alguma maledicência, seja a nosso respeito, a respeito de alguém conhecido, né? Um livro santificante que a gente possa, como ele diz ali, né? Um livro santificante que se dá com amor, então a gente percebe algumas pessoas próximas a nós em situações um pouco mais desafiadoras, vivendo momentos difíceis da trajetória evolutiva. Poxa, um livro é de tão grande valia, tantas outras pessoas fizeram isso por nós em um momento difícil, e é perceber quão valioso foi aquilo, né? Aquele presente muitas vezes singelo mas de uma valia assim, imensa, porque
toda uma preocupação, toda uma boa vontade, né, em colaborar com o outro. A tolerância em face de uma conversação fastidiosa, né? Então, às vezes a gente percebe algumas pessoas com maior necessidade de compartilhar o dia, porque se sentem muito sozinhas, ou então porque estão num dia difícil, e muitas vezes são ali queixosas. Tá tudo certo. Que a gente sabe escutar as pessoas, escutar mesmo as reclamações, mesmo as queixas, porque muitas vezes após isso a pessoa se sente aliviada, se sente ouvida, se sente entendida, se sente de algum modo vista, amada, olhada, né? Os favores gratuitos, a dádiva espontânea, a gentileza natural, então ele vai citando uma série de coisas, né? Que a gente percebe isso, né? Poxa, eu posso dar a minha colaboração, tem como eu né? Eu participar da vida de tantas formas, no ambiente em que eu estou, com as pessoas com as quais eu estou, ser benevolente para aqueles que te rodeiam, fala aqui também, né? Não menosprezes os servicinhos úteis. Então, que a gente não se perca nisso de pequenas e grandes tarefas. Não, são serviços, né? Estamos, a serviço do todo. E, portanto, qualquer coisa que a gente faça em benefício de outra pessoa ou do todo é um serviço valiosíssimo. É um serviço valiosíssimo. Ninguém começa com trabalhos grandiosos, né? Homens fenômenos, vamos voltar para a nossa lição de Joana. Homens fenômenos sempre existiram na Terra sem conseguirem transformar o mundo para melhor. Então é verdade, às vezes a pessoa tem um cargo muito bom, uma posição boa em que ela poderia ajudar tanta gente, mas não utiliza aquilo para o bem, aquilo não se transforma em bem-estar, né, em valia para outras pessoas. No entanto, foram aqueles que muito amaram, que se converteram em bússola e em remédio, claridade e segurança para todos, né? Como eu disse a vocês, em várias passagens da obra, né, de André Luiz, a gente vê os benfeitores ajudando até certo momento, depois eles falam assim: olha. Aqui eu fiz meu máximo, aqui eu fui até o limite, mas só um coração que sabe amar, de fato, vai conseguir resolver ou amenizar este conflito. Gente, olha que belo isso, né? A ver que no final das contas, claro, nosso conhecimento ajuda, o nosso intelecto tem sim que ser desenvolvido, mas que a gente possa desenvolver essa benevolência, esse amor, né, para conosco também, claro, mas para com as pessoas ao nosso redor, para com o mundo inteiro, né, essa benevolência para com todos. Não aguardes assim perfeição para ajudar e orientar. Antes do exercício médico, o futuro esculápio labora como enfermeiro, e todo navegador jamais começou o exercício de comando em alto posto, ignorando as posições-chave na engrenagem das naus. É verdade, né? Então, um trabalhador ali, seja um médico, já não começa nas grandes cirurgias, começa ali no pequeno. A mesma coisa, um comandante de um navio não começa sendo comandante de navio. Primeiro ele vai trabalhar ali na base, ele vai conhecer ali sobre a dinâmica do barco, ele vai passar por outras posições até para que posteriormente, quando estiver em uma posição de maior comando, de maior liderança, ele saiba liderar, né? Por quê? Porque passou pelas outras posições, porque conhece aquele serviço de perto, porque elaborou, né? Porque trilhou aquele caminho também. Isso é belíssimo, né? Faz parte. Faze o bem a alguém discretamente. Nem todos te poderão receber de improviso. Também demoraste a aceitar as diretrizes que hoje te norteiam a vida. Isso também é muito belo. Porque, além de falar assim, olha, começa pequeno, os servicinhos, né? Como diz Emmanuel, os servicinhos úteis, eles são de grande valia. Também não não arrefeça o seu ânimo porque alguém não soube receber sua boa vontade, porque muitas vezes interpretou como uma forma de querer algo em troca, ou realmente não percebeu, não viu, né? Como diz também tu, um dia já fizeste isso, né? Então, por que nós, né?
agora desejosos de que o outro nos entenda, nos compreenda, né, nos ame, nos reconheça, nos valorize. Então, faz parte do caminho, né? Ele continua dizendo o seguinte: avança, alentando as almas que encontres ou que te encontre. E enquanto haja fatores possibilidade, dilata a verdade e o bem. Olha, use o tempo que você tem, as oportunidades e as ferramentas de hoje para dilatar o bem, para fazer todo o bem possível, para que as pessoas ao seu redor se sintam valorizadas, compreendidas, amadas, né? Continua, vai, que dá certo, né? E é belo, né? Emmanuel, ele tem essa mensagem que chama Coisas Mínimas, que é o capítulo de número 31 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ele fala assim, ó. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. Gente, olha que belo. Porque essa verdade que essas pessoas que estão em uma posição de maior superioridade, de comando, de liderança, né, muitas vezes de fama, de reconhecimento, essa verdade que elas podem sim atingir, né, se bem direcionadas, se bem intencionadas, se bem resolvidas, elas conseguem sim atingir uma gama muito maior de pessoas, mas veja. Também se torna mais visível, também há uma responsabilidade muito grande em estar em evidência, né? Há a possibilidade de perdas muito grande, ou seja, se eu não estou sabendo fazer as coisas mínimas, né? Se eu não estou conseguindo e de forma persistente no meu trabalho, se na minha casa eu não consigo constantemente, de forma persistente, me doar para o outro, me doar para a vida, no meu trabalho da mesma forma, se eu não tenho constância nos meus compromissos, como é que eu quero algo grandioso? Não vou ser capaz de sustentar, né? E aí essa nossa humildade de perceber não consigo sustentar grandes coisas ainda, talvez um dia, daqui muitas vidas, neste momento não, né? E é ter uma percepção muito clara sobre nós, né? Esse autoconhecimento profundo mesmo. E mais, de ver que todo o serviço importa. Ele continua dizendo de uma forma muito poética e belíssima. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Então, veja, todos nós compondo essa grande música, compondo esse grande poema, nós temos a nossa nota a dar. Nós temos o nosso verso a dar à vida. E toda essa fuga e toda essa nossa, muitas vezes, insistência em nos paralisar prejudica a obra total. E temos, sim, importância. Olha, olha que bela, né? E ele finaliza falando assim: olha só. Compreendendo a importância disso, o mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estás ansiosos pelas outras? Olha, gente, que humildade esse autoconhecimento de perceber, poxa, naquilo que a vida já me deu de compromisso, de dever, se eu não estou conseguindo ser constante, se eu não estou conseguindo persistir nem nisso. Se quando as coisas ficam muito desafiadoras, né? Ou se o dia nasce um pouco mais nublado, interiormente dentro de mim, com desafios um pouco maiores, se eu já me desanimo, se eu penso em desistir, se às vezes de fato eu desisto, se eu não caminho, como é que o meu coração deseja tarefas maiores se nem essas coisas mínimas eu estou conseguindo fazer? Então, olha que belo, que a gente dê a nossa nota, a nossa contribuição com o que a gente tem, né? Aí ele continua, agora Joana. O poeta Keats, aos 25 anos, vencido por tuberculose pertinaz, recebeu a morte com júbilo.
Tiziano, aos 94 anos, confiante, pintava, confirmando a sua maestria. Então, veja, décadas e décadas dedicadas à pintura e até o final da vida cumprindo o seu dever, né? Na Sinfonia da Vida, compondo as suas canções e tocando a sua melodia. Que belo, né? Milton não desistiu de lutar por ser cego. Pasteur não desanimou. Olha só. Handel, empobrecido e meio paralítico, empenhou-se com ardor para que o Messias, com o seu coro de aleluia, deslumbrasse o mundo, todo mundo dando a sua contribuição, independente de alguma doença física, independente de alguma limitação, né, mais circunstancial. Todo mundo, né, essas grandes almas nos mostrando, né, esses exemplos de almas que, olha, não importa a circunstância, não importa como está o meu físico, não importa se eu estou doente, não importa se eu estou vivendo um momento angustiante, eu continuo dando a minha nota e a minha colaboração, né? E Jesus Cristo, o operário por excelência, rejeitou os que dispunham de títulos e recursos para convocar homens simples e rudes para a propagação do reino de Deus na terra, atingindo as culminâncias do messianato nos colóquios com a dor dos corações que em segredo buscavam, nas formosas jornadas de expansão da Boa Nova. E a gente vai ver em muitas passagens mesmo, né? Muitas vezes esses fariseus mais vaidosos, mais intelectualizados, né? Mas que não tinham uma moral tão bem estruturada. Ou então essas outras pessoas, né? Mais cheias de título e de recurso, a gente via que Jesus tinha essa predileção pelos simples, pelos rudes, pelos puros de coração, né? Por essa moral bem desenvolvida, que não dependia se tinha títulos ou não, se tinha recursos ou não, porque ele também eh, transpunha todos esses preconceitos. Ele convivia com fariseus, ele convivia com pessoas mais abastadas, ou seja, ele estava em todos os lugares, mas a predileção era por essas pessoas puras e simples de coração, que tinham essa moral desenvolvida, que muitas vezes aos olhos do mundo eram completos invisíveis, mas que com uma plenitude espiritual muito superior, né? E ainda hoje, quando a claridade do sol espírita penetra as criaturas, renovando-as por dentro, ele continua convocando os servidores que saibam apagar-se. Olha que belo. Para que acima de tudo brilhe a luz da esperança, alentando a vida humana no rumo do amor de nosso Pai. Pessoas de boa vontade, de coração puro e simples, que saibam apagar-se, porque é verdade, né? Quando a gente se apaga, quando a gente dá a nossa contribuição, essa retação, como diz o budismo, que é eu faço porque isso é meu dever, porque é isso que me cabe, porque é também meu compromisso dar a minha nota, dar a minha contribuição ao mundo, sem esse desejo de reconhecimento, de valorização. O quanto a gente não consegue ser um instrumento mais fiel na obra do Pai, que é infinitamente maior do que nós mesmos, né? Então, eu me apago para que a mensagem do Mestre, para que, sendo simples instrumento, eu consiga atingir algo muito maior que por mim mesmo. Pela minha capacidade, seja intelectual ou moral, eu não teria, né? Então, a gente começa a ter essa percepção de que somos instrumento de algo infinitamente maior do que nós, infinitamente perfeito, né? E que nós estamos dando a nossa pequena parcela e contribuição, pequena parcela, né? Pequena contribuição, mas extremamente necessária, porque é como se diz, se faltar o meu pouquinho, vai faltar. Então, que a gente possa pensar isso que eu tenho a fazer é pouco, mas se eu não fizer, vai faltar.
É como esse poema em que falta um verso, né? Como diz Emmanuel, essa sinfonia que será perturbada porque faltou a minha nota, que é pequenininha, mas que alguém que saiba, né, sobre música, sobre arranjo, sobre melodia, se faltou um pouquinho, uma notinha que seja, opa, faltou, está incompleto. Então, que possamos dar nós a nossa parcela de contribuição com o que a gente tem, sendo quem nós somos, porque, como se diz, isso não significa estacionarmos evolutivamente, pelo contrário, é compreender quando eu caminho, quando eu me disponho, quando eu me coloco presente na vida para ser instrumento. Tanta coisa se modifica, eu vou me modificando ao longo do caminho, a vida vai me mostrando novas coisas. Se eu estou aberta a evoluir, eu também vou crescendo. Então, quanta beleza é entrar nesse fluxo da vida e fazer o nosso servicinho, que é servicinho mesmo, é o meu servicinho, né? Porque, como se diz, ainda não somos esses que fazemos as coisas mínimas. Então, não dá para querer tarefa grande, não dá. Quem sabe um dia, quem sabe daqui a outras vidas e mais, que a gente veja a beleza, né, desse pequeno que existe, que é real. Então, muito obrigada pela escuta de hoje, que a gente possa ter uma ótima semana de reflexões e travando as nossas batalhas e fazendo o nosso servicinho, que não precisa, eh, pode ser em casa, no nosso trabalho, onde a gente já está, com quem a gente está. Né? Seja no supermercado, seja num ônibus, seja no nosso trabalho, seja em contato com qualquer pessoa, em qualquer lugar. Isso é belíssimo, com o que a gente tem. Então, muitíssimo obrigada. A todos uma boa semana e que estejamos aqui na próxima semana, se Deus nos permitir. Muito obrigada, gente.